isso, gente. O Vasco tá fazendo um jogo, vamos dizer assim, feio, mas é um jogo que tá ganhando. O Leonardo Jardim mesmo adora falar sobre isso, né? Que o que importa de verdade é a bola na rede. O Cruzeiro não vem fazendo uma boa partida e quando melhorou também teve muitas falhas individuais e agora o Vasco... Mas daqui a pouco... Oferece no Vasco, olha o gol! Gol! É do Vasco da Gama! Ryan, meu Deus do céu! Nossa Senhora, uma falha, eu acabei de falar que a zaga estava cochilando e o Ryan saiu sozinho, Fábio, sozinho na cara do goleiro Cássio ali, marcando para a equipe do Vasco da Gama agora no placar. Vasco da Gama 1, Fábio, 0 para o Cruzeiro. Dormiu, né? Dormiu. O Kaique saiu ali meio estabanado na bola, né? E a zaga não conseguiu subir junto com o Ryan, que nem é tão alto assim. O Jonathan Jesus até tentou chegar, mas o Ryan foi muito bem na finalização, muito no cantinho. O Cássio até se esticou todo, mas nada pôde fazer. Vasco 1-0. Cruzeirão perder nesse jogo. O Cruzeiro vai ter que fazer mais uma virada, será? Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, Fábio, pelo amor de Deus, né? Me ajuda a ajudar aí, gente. Me ajuda a ajudar aí, gente. Kaique, né, cara? Bizarro. O Kaique a gente tá elogiando é tanto, ele pulou estabanado. Bizarro. Falando aqui, gente, o que tá acontecendo? Bem bonito dele ali. O que tá acontecendo? Falei 2 vezes. O que tá acontecendo? Não tá legal assim, não. O cara vai lá e me faz uma dessa. É, complicado aí. Agora o Vasco da Gama, como queria, né? Faz o seu golzinho aí, porcamente aí. E segue no placar aí. Vasco da Gama 1, Cruzeiro 0. Meu Deus do céu. Os lados de campo do Cruzeiro muito mal. O Wanderson de um lado e o Christian do outro. Jogando muito mal essa partida contra o Vasco. Pelo menos o Jardim enxergou o que a gente está falando aqui. Ô, seus desgramentos. Tem que dar moral pra gente também quando a gente tá certo. Mentira. Vem chegando o Vasco, olha o gol! Gol do Vasco! Que velho, você tá doido, velho. Acabou de entrar os caras, tomou o segundo gol Cruzeiro, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Olha o Matheus Henrique, acabou de entrar todo errado, velho. Ah, Paulo Henrique. Lá na direita, ai, Kaique subiu na jornada, vem Paulo Henrique, levantamento, desvio de cabeça! Gol do Vasco da Gama, Ryan, na jogada que é característica do Vasco, bola alçada na área, o Paulo Henrique acabou ganhando a disputa do Kaique, que no lance anterior tinha ganhado a disputa do Paulo Henrique. Um cruzamento na medida e um belo cabeceio do Ryan. A bola buscou o canto direito do goleiro Cássio. Bola no fundo do barbante. 1 para o Vasco. Ryan, 0 para o Cruzeiro. E não tinha ninguém marcando o Ryan, viu, Paulo? Exatamente. O PH ganhou a dividida contra o Kaique. E, gente, a gente já falava que o Cruzeiro tinha que ficar ligado nessa bola aérea por conta do Verrete. Mas a questão é que o Ryan chegou como elemento surpresa na área. A zaga de fato vacilou. Jonathan Jesus e Fabrício Bruno não sabiam quem marcar direito. E o Ryan aproveitou, cabeceou no canto direito do goleiro Cássio, que não pôde fazer nada. Um belo gol, inclusive, que começou com o lançamentaço do Puma pro Paulo Henrique. E é isso, Vasco 1-0. Mas vamos lá, Cruzeiro. De Leon, 1-0 Vasco. O jogo tava se mostrando para o Cruzeiro, né? Mas o Vasco, ele joga sempre desse jeito, sempre a bola aérea, né? A gente tinha falado 5 minutos antes da minha última fala, que foi: o Vasco vai tentar jogar pelas beiradas. E a jogada é sempre essa, mas a diferença é que o Ryan, ele antecipou o movimento. E eu acho que o Cássio assustou, tá? Porque eu fiquei assim, cara, dá pro Cássio ter pego essa bola. Aí fui olhar ali em câmera lenta, o Cássio esperando o Verrete cabecear. Chega o Ryan e cabeceia. Chega o Ryan, cabeceia antes, ele toma susto. Ele não estava esperando o cabeceio do Ryan. De 2 gols, né? Olha o levantamento, Matheus Henrique acabou de entrar, entregou Matheus Henrique, Paulo Henrique bateu pro gol!
Entrou para entregar o Matheus Henrique. Gol do Vasco da Gama. O Matheus Henrique estava com a bola dominada e perdeu para o Paulo Henrique. Aí, meu amigo, ficou fácil. De frente pro Cássio. Ele, o goleirão do Cruzeiro. E o Vasco amplia. 2 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. E vocês vão ficar putos com o que eu vou falar, mas merecido tá a vitória do Vasco até aqui. O Cruzeiro tá mal demais. Pedido. Desde o começo do jogo. É pedido. A gente tá vendo ali um possível impedimento, mas... O toque tira. Cara, e você sabe o que é mais impressionante? Presta atenção, cara. O Matheus Henrique, ele acabou de entrar. Ele perdeu a bola e voltou trotando, cara. Ah, não, Diogo, não dá pra voltar rápido. Ah, mas mesmo assim, mano, corre. Não, olha o lance lá. Não, o erro é ele perder a bola. Né? Olha lá, ele domina, ó. Olha, ó, o erro é ali, ó. Errou. Aí não tem jeito de voltar mais, não. Já era. E aí o Paulo Henrique... E o Paulo Henrique é lateral direito, fez o gol de canhota, 2-0. Falamos. Os dois jogadores que nós ressaltamos aqui no pré-jogo foi os dois que fizeram os gols, né? Inclusive a gente conversou, né, que no pré-jogo muita gente tinha falado do Verratti, a gente falou, não, vamos falar do Verratti. Vamos falar de duas pessoas. E justamente. É isso, gente. O Vasco tá fazendo um jogo, vamos dizer assim, feio, mas é um jogo que tá ganhando. O Leonardo Jardim mesmo adora falar sobre isso, né? Que o que importa de verdade é a bola na rede. O Cruzeiro não vem fazendo uma boa partida e quando melhorou também teve muitas falhas individuais e agora o Vasco... E deu bobeira, chegou o Vasco no cruzamento e o gol do Vasco! Gol do Vasco da Gama, Nuno Moreira, se não me falha a visão. De longe, Rayan foi quem apareceu. Num golpe de cabeça de cuca legal pro fundo da rede, numa pichotada do Kaique, que deixou o jogador do Vasco dominar na tranquilidade no lançamento invertido lá pelo lado direito. E no cruzamento apareceu o homem da camisa número 77, empurrando a bola pro fundo do gol lá dentro. 1 pro Vasco, 0 pro Cruzeiro, Daniel Ribeiro. Gol do Vasco da Gama. Numa falha da defesa do Cruzeiro, Paulo Henrique apareceu para botar a bola para o fundo da rede. Meu Deus do céu, o que já era difícil vira quase que uma missão impossível. Daniel Ribeiro. Impressionante o que a gente vai vendo em São Januário neste jogo do Cruzeiro. Um passe em profundidade. Foi o Mateuzinho, viu? De um lateral. O Mateuzinho falha. E ele mete lá pra dentro. E sabe quem foi? Paulo Henrique. Camisa de número 96 do Vasco. Tocando na saída do goleiro Cássio. Voltando aqui o que eu tava falando, eu tava até conversando com o Cazé aqui, na parada do Robert Renan, a gente tava dando uma olhada, né, nos nomes. Aí ele foi buscar. Aí ele buscou Cubarsí, do Barcelona, 18 anos, e o Huijsen, do Real Madrid, tem 20 anos. Aí eu busquei mais um. O Gvardiol, que foi o melhor zagueiro da Copa do Mundo, ele tinha 20 anos quando ele foi o melhor zagueiro da Copa do Mundo. E ele tem hoje 23 do Manchester City. Dito isso, Robert Renan construindo é top 20 do mundo. Foda-se. É isso, gente. Assim, é só assistir ao jogo. Assiste. Conhece futebol. Vê o toque do menino. Vê a balançada dele. A balançada dele, inclusive, no gol que o Vasco faz o primeiro, tira o jogador do Cruzeiro da jogada e dá o espaço pro Bumita lançar, tá? Só isso. Só isso. Mas voltando ao que eu tava falando, cara, vamos lá. Eu já destaquei várias coisas aí. Primeiro tem que parabenizar o Fernando Diniz mais uma vez. Encontrou o equilíbrio, melhorou muito o trabalho dele. Muito, muito, muito. Não só... É muito chato realmente o que o Diniz falou e até o garoto pediu desculpa pra ele. Acho nobre, acho legal o garoto reconhecer que, cara, resumir o trabalho do Diniz, a saidinha do Diniz, é um erro, pô. É um erro. O maior problema do Fernando Diniz em seus trabalhos era justamente uma consistência defensiva. Eu não tenho problema com ele sair jogando, eu não tenho problema com ele usar a saída curta, muito pelo contrário. Eu falei isso pra vocês aqui mais de uma vez, ele faz muito mais gols saindo curto do que ele toma gols saindo curto. Os erros são muito menores do que os acertos. Mas hoje o Fernando Diniz ele não só encontrou uma forma de sair curto, digamos assim,
mas ele encontrou cada vez mais uma forma de conseguir sair longo e priorizar a característica dos seus jogadores. Os 2 gols do Vasco saem em 2 viradas. Primeiro, do próprio Pumita pro Paulo Henrique, e aí o cruzamento na área pro Ryan, e o outro também, sendo o lançamento do Robert Renan. Tudo bem que o Matheus Henrique falhou, mas o Paulo Henrique estava na bola e o lançamento é forte, o lançamento é difícil. É aquele lançamento que te deixa em condições de errar mesmo. E o Paulo Henrique foi muito bem na roubada de bola. Então, quando o Vasco tem que jogar longo, o Vasco joga longo. Quando o Vasco tem que jogar curto, o Vasco joga curto. Você enfrentar o Cruzeiro, que pra mim, sem a bola, é o melhor time do Brasil, e quando eu digo isso, significa que esse time, ele tem como característica entregar a bola pro adversário, falar assim, toma aí, que quando eu recuperar, eu vou ser letal o suficiente pra poder ganhar os jogos, e é isso que ele faz. Essa é a característica do Cruzeiro. Se você for pegar o Cruzeiro em posse de bola, é um dos piores times do campeonato e mesmo assim consegue uma atuação monstruosa. Sem a bola, marcando alto, o Cruzeiro é melhor pra mim até do que o Flamengo, até do que o Palmeiras, nessa letalidade de aproveitar o erro do adversário. E o Vasco hoje se deu muito bem com isso. Vamos na análise para análise cronológica, né? Eu entendo, cara, que, primeiramente, os reforços elevam esse patamar. O Vasco, com essa saída de bola do Diniz e tendo jogadores qualificados, ajuda também, porque a bola não queima no pé do Cuesta, a bola não queima no pé do Robert Renan. O Paulo Henrique é um lateral que tem potência, não só... E ele comete erros, mas ele tem potência para poder também conseguir arrastar com a própria bola, ou seja, fazer uma condução para poder quebrar essa linha, mesmo sem ser um cara especialista em passe, digamos assim. E o Pumita, quando ele puxa para a direita estando na esquerda, por mais que ele fique torto no gestual técnico, é mais fácil para ele virar esse jogo, como ele fez isso algumas vezes. Então, eu acho que quando você encontra esse equilíbrio na sua linha defensiva, e eu já falei aqui, o Léo Jardim pra mim, ele não é um horror com a bola no pé, ele é um jogador mediano para sair na bola, ele não quebra a bola, digamos assim, você consegue ter um time mais consistente que não se livra da bola tão fácil, que não fica toda hora entregando a bola para o adversário, lógico, quando não tem erros crassos como foi o Lucas Freitas. Mas o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles são 2 jogadores acostumados a construir. E hoje no futebol mundial não tem como você querer ter um time de posse sem você ter zagueiros construtores, sem você ter zagueiros que tenham condições de participar também da fase ofensiva. E é isso que esses caras conseguem fazer. Tudo isso aliado ao suporte do Barros, e eu vou frisar aqui mais uma vez, o Barros não é só um destruidor, o Barros não é só um pitbull. É até injusto tratar o garoto só como um pitbull. Ele consegue roubar a bola e ele consegue entregar com qualidade. Pra mim essa é a principal característica de um volante, que é a camisa 5. E eu digo isso, obviamente, dentro do contexto que é o Vasco. Essa temporada agora a gente viu, infelizmente, pra mim o maior de todos, do século, que é o Sérgio Busquets, fazendo a sua aposentadoria, né? E igual a ele eu nunca vi. É o cara que revolucionou a posição. E que também mostra a importância desse camisa 5 mais qualificado para poder jogar no seu time, para poder dizer como é que o seu time vai jogar. O Hugo Moura, ele tem funcionado muito melhor, até mesmo como segundo volante, porque ele não tem uma responsabilidade de construir, nem como zagueiro, ele não tem a responsabilidade de construir como volante, ele tem muito mais uma responsabilidade de ter uma pegada no meio campo. Eu acho que hoje também para ele foi um duelo muito difícil, porque ele pegou o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira jogou muito, é muito qualificado o Matheus Pereira. É um jogador que, se o Cruzeiro tivesse no mesmo ritmo e no mesmo nível que o Matheus Pereira estava hoje, que o Caio Jorge, entre outros jogadores como o Christian e o Wanderson, se eles estivessem acompanhando o raciocínio e o nível do Matheus Pereira, talvez o Cruzeiro pudesse dar mais dificuldades para o Vasco. Mas, obviamente, o jogo ruim do Wanderson e do Matheus Pereira e do Christian, junto com o do Caio Jorge, tem totalmente a ver com o ótimo jogo do Robert Renan. É que sim, o Robert Renan foi tão especial hoje, foi tão brutal hoje, que ele não só fez um baita de um jogo marcando o melhor atacante do Brasil, que a gente pode colocar assim, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Caio Jorge, que é infernal, que faz diagonal, que usa a direita, que usa a esquerda, que sabe usar o corpo, que é veloz, e o Robert Renan ganhou praticamente todas dele, mas também nas pontas, pelo grande jogo que os laterais fizeram. Pelo grande jogo de recomposição que o Ryan fez sem a bola, para poder ajudar ali o Paulo Henrique o tempo inteiro, contra um Kaique, que é talvez o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, que cresceu muito com o Cruzeiro nessa temporada. E na direita, você também teve um trabalho ali do Christian, que era um meia, um volante assim no Atlético Paranaense, chega ao Cruzeiro e vira um ponta de velocidade, de força, mas que o Pumita também conseguiu conter isso muito bem. Mesmo com o Nuno não fazendo um grande jogo, tecnicamente, ele também é muito inteligente, ele recompõe. Então, ele é um cara que consegue preencher espaços muito bem. E tudo isso aliado ao Barros e o Hugo. Um cobre do lado esquerdo e um cobre do lado direito. E aí você tem um meio-campo que tem pegada, um meio-campo que tem qualidade para poder sair jogando quando recupera essa bola, e um Coutinho descendo até mais do que ele vinha descendo em outros jogos. Por quê? Porque ele sabia que com a qualidade que o Cruzeiro tem sem a bola, de conseguir roubar e ser letal contra o seu adversário, é um time venenoso, se você não tem um Felipe Coutinho baixando um pouco as linhas para poder dar uma qualidade técnica nessa saída, o time acaba perdendo. E o que aconteceu foi o pior cenário para o Cruzeiro.
Eu tava com muito medo do jogo de hoje, por tudo isso que eu falei. Pelo Vasco ser um time de posse, o Vasco ser um time de controle e o Cruzeiro ser um time de transição rápida de contra-ataque. Só que o Vasco ele acabou sendo letal antes do Cruzeiro, o que fez o Cruzeiro ter que sair pro jogo. E o Cruzeiro, quando tem que sair pro jogo, quando tem que propor o jogo, correr atrás do placar, talvez não consiga ter a efetividade que tem quando está sem a bola. Eu vou dar um exemplo aqui. O Cruzeiro virou o jogo contra o Bahia, por exemplo, lá na Arena Fonte Nova. Mas o Bahia é um time hoje muito mais frágil do que o Vasco. E isso permitiu com que o Cruzeiro não só tivesse empatado, mas também virasse aquela partida. O Vasco hoje ele fez uma partida tão consistente, tão equilibrada em todos os sentidos, que ele fez com que o ímpeto do Cruzeiro diminuísse e pareceu que o Cruzeiro jogou mal. E eu discordo disso, eu não acho que o Cruzeiro jogou mal. Eu acho que foi um jogo muito franco. Se você for olhar, inclusive, as estatísticas, foi um jogo em que o Cruzeiro e o Vasco trocaram praticamente o mesmo número de passes. Um teve 52% de posse de bola e o outro 48%. Sabe qual é a diferença? O combate e quantas bolas o Vasco ganhou nessas disputas. O Cruzeiro teve 15 desarmes no jogo, o Vasco 29. Quase o dobro. Quase o dobro. Isso mostra o quê? Que o time competiu. Que o time, em todos os duelos, estava próximo, estava pegando, estava preenchendo, estava um correndo pelo outro. Cara, vou tocar num assunto aqui que incomoda muita gente. O jogo do Verratti hoje sem bola, infelizmente as pessoas não levam isso em consideração. O jogo do Verratti é bom. O problema do Verratti hoje é que ele tá sem confiança. Ele claramente é um jogador sem confiança. Mas ele roubou uma bola ali no final, que ele até toma falta depois, que poderia ter saído o gol do Cruzeiro, ajudando defensivamente. O gol que o Vasco faz na construção muito bem feita, ele só acontece, primeiro, óbvio, com coletivo forte, atraindo o time do Cruzeiro para um setor do campo e conseguindo a virada com o Pumita, o Paulo Henrique cruzando de esquerda e o Ryan voando para cabecear. Só que se você reparar no lance, tanto o Fabrício Bruno quanto, se eu não me engano, o Jonathan, que é o outro zagueiro do Cruzeiro que jogou hoje, os dois vão em cima do Verratti. Os dois vão em cima do Verratti. O Ryan só tem o espaço que tem porque o Verratti consegue atrair tanto o Fabrício Bruno quanto o próprio Jonathan. Ah, Pedrosa, qualquer atacante faz isso. Não é qualquer atacante, gente. Os zagueiros, eles sabem que o Verratti é um especialista em bola aérea. Então, obviamente, eles têm que ter cuidado com o Verratti. Só que é um cuidado que não pode ser exagerado. Porque se você tiver cuidado exagerado com o Verratti, o Vasco hoje tem jogadores que podem ser letais e aproveitar esses espaços. E foi exatamente isso que o Ryan fez. No cruzamento do Paulo Henrique, pode pegar o lance. Para o lance. Printa o lance e olha o momento do cruzamento do Paulo Henrique. Tá o Fabrício Bruno e tá o outro zagueiro em cima do Verratti. E o Ryan, logicamente, com todo o mérito do mundo, consegue cabecear para fazer o primeiro gol. Então, o que naquele momento estava sendo uma partida que poderia ser perigosa justamente por essa característica do Cruzeiro, obrigou o Cruzeiro a sair. Só que o Vasco, repito, fez um jogo muito bom defensivamente. Não só individualmente, com todas as peças que eu citei aqui, mas mesmo com o Matheus Pereira inspirado, digamos assim, a gente conseguiu ver um Vasco bem ligado na partida. O quesito atenção é o que falta muitas vezes a esse Vasco. Porque se vocês forem pensar, por exemplo, na partida contra o Bahia, o Vasco só toma gol porque o Vasco entrega o gol. O Lucas Freitas entrega o gol. Foi a única chance que o Bahia teve praticamente na partida. Senão seriam 2 jogos sem sofrer gols. E dessa vez, pela primeira vez na temporada, o Vasco chega à 8ª vitória com o Fernando Diniz, se eu não me engano, em 26 jogos. E pela primeira vez, o Vasco consegue fazer uma vitória por 2-0, sem ter que fazer 3 gols. Sabe qual é a melhor notícia disso tudo? Que o Vasco produziu para fazer 3, 4, 5. O Vasco jogou para isso. Então, com o Felipe Coutinho, que quando recebia essa bola também conseguia controlar o jogo, por que acontece? O Cruzeiro subiu as linhas, pressionou o Vasco ali depois do empate no primeiro tempo. Só que quando o Vasco saía com a bola, você tinha escape. Você não entregava a bola pro Cruzeiro direto. O Paulo Henrique aparecia, o Pumita aparecia, o Coutinho aparecia, o Ryan conseguia abrir e levar na força física. Até o Verratti, repito, que pra mim fez um jogo mediano hoje, longe de ser um dos piores dele, longe, já fez jogos muito piores, muito piores. O jogo contra o Bahia agora foi bem pior, foi bem pior. O jogo contra o Ceará também foi bem pior. No jogo de hoje, pra mim, o Verratti fez um jogo ok. Sem a bola, muito participativo, muito intenso, e com a bola ele fez um jogo mediano, digamos assim. Acertou algumas, errou outras, numa característica que não é a dele. Só que aí, pra mim, entra o mérito do Diniz. Mais uma vez, ele consegue mexer no momento ideal. O Diniz hoje ele troca o Verratti e ele troca o Nuno, que estavam muito desgastados já, principalmente o Nuno, que eu acredito que tenha sido pela dor, tá? Ele mexe aos 10, cara. Coisa que o Diniz não faz. E ele mexe muito bem. Ele coloca o Carlos Andrés Gomes pra você ter válvula de escape e coloca o David. O David é um jogador
que é mediano, tá? Eu considero ele mediano. Mas eu espero mais dele. O David, se você for juntar as 2 últimas partidas em que ele entrou, ele teve várias oportunidades. Para ser mais exato, no último jogo ele perdeu 2 gols. Perdeu 2 gols, um de cabeça e um que o Verratti toca para ele. E no jogo de hoje ele perde um gol claro. Que o Vasco constrói muito bem, faz o contra-ataque, tem a ultrapassagem, o Coutinho dá a bola pro David e ele isola com a esquerda. Então o David não tem entrado bem, mas o Carlos Andrés Gomes entrou bem. Eu acho que o Matheus França também mostra que cada vez mais está ganhando ritmo. E naquele momento ali que o Cruzeiro estava pressionando novamente e fez algumas trocas, o Vasco conseguiu fazer o segundo gol. Porque o jogo se tornou franco, se tornou uma trocação. Tinha ataque lá, tinha ataque aqui. Talvez tenha sido o jogo de maior intensidade que o Vasco precisou fazer na temporada. Porque esse Cruzeiro é muito forte fisicamente. É muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Cara, a vitória de hoje, ela é muito emblemática, assim, pra coroar o melhor momento que o Vasco teve na temporada. Que o Vasco tá tendo na temporada. Depois de uma sequência com Botafogo, Flamengo, Bahia, sem contar o próprio Ceará, que o Vasco deu mole. Cara, pegar um Cruzeiro, que é um dos líderes do campeonato, e é um time extremamente letal, como eu disse aqui, fora de casa, e fazer da forma que foi feita, gente, repito, tá? O Vasco construiu para fazer 3, para fazer 4. Teve chance em que o Carlos Andrés Gomes foi fominha, poderia ter tocado no Coutinho. Teve uma oportunidade que o próprio Verratti, quando ainda estava em campo, acabou tentando tocar, mas na verdade era para ter chutado. Isso mostra a falta de confiança dele. E logo depois desse lance o Diniz tira ele. E tiveram outras chances que a gente poderia citar aqui. E eu concordo até com o Diniz. Eu acho que o Léo Jardim não fez uma grande defesa. Qual grande defesa que o Léo Jardim fez hoje? Não lembro. O Cruzeiro teve volume. O Cruzeiro ele chegou. Ele chutou muitas vezes. O dobro do Vasco praticamente. Mas nenhuma de uma forma extremamente perigosa. Eu não tô lembrando. Pode ser que eu esteja esquecendo de algum lance. Família, que vitória incrível do nosso Vasco. O gigante da colina mostrou força, embalou a segunda vitória seguida e deixou a torcida cheia de esperança no Brasileirão. A cada jogo, esse time prova que pode surpreender e dar muito orgulho ao torcedor. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da atuação do Vasco hoje? Qual jogador foi o grande destaque da partida? Deixa aqui nos comentários porque sua voz é fundamental nesse espaço. E não esquece, tá? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal TV Cartola e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você vai acompanhar sempre as notícias mais quentes, análises e tudo o que acontece no mundo do futebol.